Bíblia, livro de Isaías, capítulo 6. Aleluias. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 6, uma passagem muito conhecida, a qual o Senhor falará conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Abra o teu coração. O Senhor tem uma palavra para falar conosco nessa noite. Ele já escolheu alguns nessa casa, já revelou a sua bondade. Ele já visitou alguns nessa casa e já trouxe respostas de orações. Mas esse é o momento que eu peço para que a igreja fique mais atenta, porque esse é o prato principal do culto. Amém, queridos? Isaías 6, do 1 ao 4, vai dizer assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça e da sua glória. E você aplaude ao Senhor Jesus. Aleluias. Amados, quando olhamos para o primeiro versículo aqui, a Bíblia vai relatar o nome de 2 pessoas. Um é Uzias, o outro, o próprio Senhor. Senhor esse que faz referência àquele que está sentado no alto e sublime trono. É o nosso Salvador, é o nosso Criador, é o nosso Deus. A Bíblia vai dizer no ano em que morreu o rei Uzias. E para a gente entender um pouco do poder de Deus, da glória de Deus que esse capítulo vai relatar, nós precisamos entender quem era o rei Uzias. A palavra vai dizer em 2 Crônicas, que o rei Uzias, ele começa a reinar com uma idade de 16 anos de idade. Educado, o próprio Deus vai educar o rei através da sua mãe, chamado Jaconias. Também ao profeta Zacarias. E a Bíblia vai dizer que ele constrói uma fortaleza. A Bíblia vai dizer que ele reinou sobre Judá aproximadamente 52 anos e fortificou principalmente o exército de Judá, ganhando território ao ponto da sua fortaleza e a sua conquista chegar próximo do Egito. O nome dele começa a soar pelas redondezas. Eles começam a temer a esse rei, de tão poderoso que ele se torna. Porém, a Bíblia vai dizer que ele toma uma atitude a qual não lhe era cabível. Ele toma uma atitude aonde ele não poderia estar. E é mais ou menos isso que nós precisamos aprender nesse dia de hoje. Se Deus te chamou para reinar, é para você reinar. Se o Senhor te levantou para edificar, é para você edificar. Se o Senhor te chamou para interceder, é para você interceder. Não adianta você sair daquilo que é o propósito de Deus e tentar fazer aquilo que não é devido a você. Pastor, e o que Uzias fez? A Bíblia vai dizer que
devido às suas conquistas, ele é tomado por orgulho. E quando o orgulho toma a vida dele, toma a soberba dele, ele toma uma atitude que aflige a lei de Deus. Posso ser mais claro? Deus nos ama, amados. Mas não passe do limite dele. Ele era para reinar. E a Bíblia vai dizer que um certo dia ele vai até o templo com incenso, e ele vai queimar incenso. Não é função de um rei queimar incenso. A função de queimar incenso é para o sacerdote. Não é porque ele é rei que ele pode invadir o terreno do sacerdote. Deus respeita os limites. O Senhor coloca lei e nós não podemos transgredir a lei de Deus. Por quê? Porque pode ter punição. Você pode sim ser o sacerdote da sua casa, mas você não pode transgredir o direito dos seus filhos, o direito da sua esposa, porque quando você faz isso, o próprio Deus se levanta para te castigar. Sabe por que isso? Porque ele é defensor da sua própria palavra. Entre o amor de Deus e a palavra dele, não queira colocar à prova o amor de Deus pela nossa vida. Principalmente aqueles a qual Deus levanta. A Bíblia diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio. Então ele me ama. Mas isso não significa que eu posso fazer tudo o que dá na minha cabeça. O rei se sentiu no direito de entrar no templo e queimar incenso. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônica que se levantaram 80 sacerdotes e repreenderam Uzias. E repreenderam Uzias. O rei ficou bravo, o rei ficou irado com o sacerdote. Expulsaram Uzias. Só que quando ele ficou irado com o sacerdote, questionando ali o seu poderio, a sua autonomia, contra Deus não tem autonomia do homem, contra a lei de Deus não tem autonomia do homem. O rei começa a repreender o sacerdote. Sabe o que acontece? Na mesma hora, Deus feriu com lepra. Vamos para a Bíblia? 2 Crônica, capítulo 26. A partir do 16, para a gente entender, esse é um recado, amado, porque muitas das vezes a gente quer subir aonde nós não podemos, ou até aonde nós não devemos. Nós precisamos saber qual é a nossa posição, aonde Deus nos colocou. Se é como um pai de família, é para ser um pai de família, não algo contrário. É para ser um pai de família, não um opressor. É para ser um pai de família, não algo que venha dar testemunho ou infringir a lei de Deus. Por quê? A lepra vai pegar. Principalmente com o sacerdote. Miriam tentou contra Moisés. A lepra veio sobre ela. Isso aqui não é ameaça de pastor, não, é palavra. Vocês podem falar do Adevaldo do que for, mas não fale do pastor. Não fale do pastoreio. Senão você vai ter problema. Pode falar do Adevaldo. Pode falar da Carla, mas não fale do pastor Adevaldo, não fale da pastora Carla. Por quê? Porque você vai ter problema. E qual é o problema? O problema é Deus fazer com você o que Ele fez com o rei, que por 52 anos deu estabilidade, deu segurança, deu principalmente a questão financeira para aquele povo. Verso 16 diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se
o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Altar de incenso, obrigado. Verso 17 diz assim: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai, o rei tem que obedecer. O sacerdote. Agora, qual é o motivo do rei tem que obedecer o sacerdote? A sua transgressão. Pastor, o que o Senhor está querendo nos falar? Eu estou falando, meu amado, que nessa noite nós precisamos seguir a palavra de Deus na íntegra. Porque quando eu não sigo, eu ouço a palavra de Deus, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas eu não sigo, eu vou me deparar com um problema. Talvez você não pegue lepra, mas talvez algumas coisas, alguns planos que você tanto queira e tem orado, tem apresentado ao Senhor, não flui. Não vai para frente. Talvez o teu ministério não andou ainda. Por quê? Porque talvez você se elevou. E o sacerdote está te repreendendo. E agora você tem que obedecer. Porque você não tem escolha. Obedece ou obedece. Obedece ou obedece. Senão vai perecer. Senão vai Então o rei Uzias se indignou. E tinha o censário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, ele pôs contra o sacerdote. Ele se pôs contra. Qual foi a direção do sacerdote? Saia do templo. Tem coisa, amados, que o Senhor nos dá autoridade, que se o sacerdote não usar a autoridade, ele tira o sacerdote. É ele que tira o sacerdote, porque o poder está na mão dele. Mas quando o sacerdote dá uma ordem para que espíritos malignos batem em retirada, os espíritos malignos têm que bater em retirada. Quando o sacerdote dá uma direção, ela precisa ser obedecida. 80 sacerdotes, ou melhor, o sacerdote Azarias deu uma ordem para o rei: saia do templo. Sabe o que o sacerdote estava falando aqui? Sabe o que o sacerdote estava defendendo aqui? Entre o rei, você pode até me mandar me matar, mas entre a morte, eu prefiro defender aquele que está sentado no alto e sublime trono. Sai daqui! Amados, depois dessa vírgula aqui, a Bíblia vai dizer assim, ó: a lepra lhe saiu à testa. Por que na testa? Agora, o capitão Naamã, a face dele estava toda limpa. E a lepra estava por baixo da armadura da farda. Estava por baixo do paletó. Eu estava até bem, mas podre por dentro. Só que o rei aqui não teve escolha
Sabe o que é isso aqui? Cartão postal. Jesus, próprio Deus, colocou a enfermidade dele na testa. Dá para esconder isso aqui? Só com touca ninja. Só quem usa touca ninja é motoqueiro e bandido. Motoqueiro para se proteger do frio. Bandido para fazer o que não deve. Para esconder a cara. Tem coisa que o próprio Deus vai escancarar na tua cara se você não abrir os olhos. Tem coisa, amados, se você não andar em obediência conforme a palavra do Senhor, você pode até tentar esconder. Mas de Deus você não esconde. Você pode até esconder por um período, mas vai aparecer. Você esconde gravidez, mas ela aparece. Você tenta esconder a idade, mas ela aparece. Não é? A gente tenta esconder tanta coisa, mesmo conhecendo a palavra que diz, nada ficará em oculto. Por quê? Porque Ele é a luz. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Está a discussão ali, amado, entre o rei e o sacerdote. Enquanto está ali a discussão, sai ou não sai, eu saio ou não saio, Jesus falou, vai sair. Colocou lepra. E existe uma lei. Aqui ele começa a ter temor. Quando o rei percebe que agora ele está leproso, ele está doente, ele mesmo, agora ele começa a se retirar, porque ele viu que Deus o feriu. Sabe o que é isso? Consciência. Sabe o que é isso? Consciência. Você sabe o que o orgulho faz com o ser humano, com o homem? Tira a consciência. O rei se perdeu porque o orgulho tirou a consciência de quê? De saber aonde ele devia e o que ele não devia. Agora, quando se fala o rei, ele tem conhecimento da Torá, ele sabia que ele não podia. É mais ou menos assim, eu sei que é pecado, mas ninguém vai me ver. Eu sei que eu não posso, mas eu não aguento. Eu vou lá e faço. Mas eu dou um jeitinho com Deus, depois eu vou orar, eu vou jejuar. Vai gastar energia, tolo. Vai gastar energia, tola. Você sabe como que a tua oração e o teu jejum vai chegar nas narinas de Deus, segundo a Bíblia? Como fezes. Não brinca com ele, não. Não brinca. A primeira pregação de Jesus foi assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino no céu. A primeira pregação de João Batista, arrependei-vos, raça de víbora. Quando Deus cumpre a promessa dele para revestir o povo ali no dia do Pentecostes, os irmãos perguntam, Pedro, e agora? O que faremos? Pedro fala, arrependei-vos. Nós temos a oportunidade hoje, irmão, de nos arrepender com as transgressões que nós estamos colocando em prática nos nossos dias atuais. Por quê? Porque senão vamos ser acometidos de lepra. E a consequência de lepra? Só Jesus para curar. No caso dele, não. Foi isolado. Olha a consequência de uma transgressão. Perdeu o reinado. Seu filho Jotão assume interinamente.
pega um rei, coloca em uma casa separada até a sua morte. Até a sua, porque transgrediu a lei do Senhor. Aí vem Isaías dizendo assim: no ano em que morreu o rei, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa palavra séquito aqui, eu fui estudar, buscar no original da palavra, coloca na NAA para mim. Quando a gente vai buscar no original da palavra, ela tem uma conotação diferente do nosso português. A nossa palavra em português vai dizer que isso significa um cortejo, que acompanha uma realeza. Assim como a rainha de Sabá saiu ao encontro de Salomão e foi acompanhada por um grupo de pessoas fazendo cortejo para a rainha. Só que quando vamos para o original, nós vamos entender o que Isaías estava dizendo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Sabe o que é isso? É Deus falando, Isaías falando: aonde o Todo-Poderoso está, não há espaço. Ele toma toda a casa, Ele toma todo o seu espaço, com o seu manto de glória, com a sua Shekinah. Não existe outro rei, não pode, amado, existir outro rei na sua vida, não pode existir outro rei dentro do seu coração. Não pode. Ele é único. Isaías viu o Senhor. Isaías viu o seu trono. Isaías viu a nobreza de Deus. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Isaías viu a proclamação da santidade de Deus. Ele viu a si mesmo na sua impureza. Sabe o que é isso? Enquanto os anjos estavam lá: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías estava olhando para si: meu Deus, o quanto eu sou impuro, e o Senhor me permite ver toda essa glória. Aí Isaías vai declarar: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, pecador, cheio de falhas. Irmãos, Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento. Deus está nos chamando para um tempo de mudança de atitude. O Senhor está te convocando nessa noite para sair de situações a qual não agrada a Ele. Sabe o que é isso? Isso não é exortação, é oportunidade. Sabe o que é isso? Isso não é exortação, é o transbordar do amor de Deus pela nossa vida. É Jesus olhando para mim e para você. Eu estou falando: Senhor, o Senhor falando: filho, filha, eu estou te dando de novo uma oportunidade. Não espere Ele falar 3 vezes com você. Não espere Ele chegar para você e perguntar: Devaldo, sim, Senhor, Tu me amas? Não espere. Pedro já passou por isso para nos dar essa experiência. Em Pedro, quando Deus fez essas perguntas, quando Jesus fez essas perguntas para Pedro, doeu nele. Então é melhor doer só em Pedro, que ele já sentiu a dor. E Pedro deixa o exemplo para nós: não sofremos.
Se Jesus está perguntando para você, filho, filha, você me ama? Entenda que Ele requer de você nessa noite uma posição, mas não espere Ele perguntar 3 vezes. Porque quando Jesus pergunta 3 vezes, e quando Jesus fala, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E onde a gente conversava, esse galo aqui, amados, não é o galo, a galinha do galo, ou o galo da galinha, não é físico. Esse galo aqui é a troca de turno dos soldados romanos. A cada 3 horas se tocava uma corneta, uma buzina, e os romanos chamavam de galo. Jesus estava dizendo para Pedro, antes de 9 horas, apenas 9 horas, tu me negarás 3 vezes. E o Senhor está te dando a oportunidade de olhar para o alto e sublime trono e reconhecer o tamanho da glória dele, reconhecer, amado, o tamanho do poder dele. Nós, como seres humanos, nós temos mais medo de ser penalizado, ou melhor, temos mais medo do inimigo do que temor de Deus. Alguns já aprenderam o caminho contrário. Alguns já recebem a autoridade de Deus e colocam o inimigo para correr. Como? Fechando as portas que vocês entregaram no altar do Senhor. Fechei a porta, Jesus, por aqui ele não entra mais. E o que eu ganho com isso? Autoridade. O que eu ganho com isso? Autonomia. E para quê? Para decretar que o inferno não vai prevalecer mais na minha casa, na minha família. Por quê? Porque a porta que foi fechada, a chave está na mão daquele que está sentado no alto e sublime trono, e ninguém pode mais ter acesso a não ser Ele. Deixa o Senhor acessar o seu coração nessa noite. Reconheça a glória dEle. Reconheça o poder dEle. Na visão de Isaías, meus amados, o conhecimento que nos é dado sobre Deus. Primeiro, o governo sublime. Ele é a lei. Ele é a lei, acabou. Deus falou, filho, obedece. Na visão de Isaías, ele vai ver a santidade tripla. Ele vai ver, meus amados, a sua glória encher o templo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o que nós somos? O que essa carcaça aqui é? Quem habita aqui? Templo do Espírito Santo. Sabe o que tem que acontecer? Quando você olhar para essa carcaça aqui, a glória de Deus tem que transbordar e não ter espaço para outros deuses. Isaías vai ver o ministério dos anjos. Qual é? É aqueles que o servem perante ao trono. Quando olhamos para esse trono aqui, esse trono está falando da glória de Deus. Agora, quando olhamos para Apocalipse 3, capítulo 21, coloca para mim. Você vai entender que é o mesmo trono. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu. O trono é o mesmo. Isaías viu a glória de Deus. Naquele tempo, no mesmo trono. João está relatando o mesmo trono, mas de uma forma diferente. Qual é a forma diferente? Esse trono é um trono de recompensa.
Quando seguimos o versículo, diz assim: assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono, ao vencedor darei direito de sentar comigo. Sabe o que é isso? Nós temos uma caminhada para seguir. Os dias a cada dia tornam-se mais difíceis para a gente ser fiel ao Senhor, para a gente andar no caminho do Senhor. Os dias tornam-se mais difíceis para você entrar em um período de oração. A densidade, ela é muito forte. Os dias tornam-se mais difíceis para você apresentar um jejum a Deus. Você tem que matar a carne na mesma hora, 2 vezes, 3 vezes. Mais resistência para você conseguir matar a tua carne, para que o Espírito venha crescer em você. A cada dia está mais difícil. Sim, posso te dar uma notícia? Vai se tornar ainda mais. Porque quanto mais o Senhor se aproxima, mais o inimigo vai nos oprimir. Para quê? Para nos tirar dessa recompensa. Pastor, e o que eu preciso fazer? Simples. Uma Bíblia. Não acrescente nada, mas coloque o seu olhar, uma oportunidade de chegar ao trono. Como? Seguindo. Não consigo, é a sua desistência que não consegue. Não consigo. A própria Bíblia vai dizer que você consegue sim. Isaías 41:10, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer: ó, eu te sustento com a destra da minha mão. Não temas. Não temas. A Bíblia vai dizer assim: ó, filhinho, filhinha, não se preocupe, no mundo tereis aflição. Vai ter aflição, vai ter dificuldade sim. Eu não te deixo por engano, eu te deixo por um caminho da luz. E conforme você andar no caminho da luz, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. A Bíblia vai dizer, amado, que Agar andava pelo deserto, perdida, mas Deus não abandonou. Os discípulos a caminho de Emaús, ele estava ali no meio. O que está acontecendo? Deus não nos deixa nos enganados. O que está acontecendo? Por um acaso, tu não sabe o que aconteceu nos últimos acontecimentos? Me diga. Mataram o nosso rei. Aí ele chega em um determinado ambiente, na casa de um deles, senta à mesa, se alimenta. Aí ele mesmo vai dizer: mas por acaso não estava escrito nos livros dos profetas que ele morreria, seria sepultado, mas ressuscitaria ao 3º dia? Sabe o que é isso? Deus tem uma palavra de direção para você nessa situação que você se encontra em um caminho de distanciar de Deus. Você pode até estar aqui na casa do Pai, mas anda distante, e nessa noite Ele vai ao teu encontro para trazer uma palavra de direção. Pastor, qual é a palavra de direção? Torna para Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto virá o meu socorro. Eu te ajudarei, eu te sustento, eu te caminharei, eu te levarei, eu farei de ti um vencedor. E para que tudo isso? Para que você se assente comigo. Com quem? Com quem? Aonde está o Senhor? Ao lado de quem? Ao lado de Deus. Sabe o Senhor que colocou lepra em Uzias?
Sabe o Senhor que socorreu os discípulos de Emaús? Sabe o Senhor que foi levado à cruz do Calvário, foi sacrificado, morto, sepultado. Enquanto muitos, o próprio inimigo achava, o próprio inimigo entre aspas, porque Satanás sabia que ele não poderia morrer. Satanás estava doido para quebrar alguns ossos, para o cumprimento da palavra não viesse à tona, mas ele não conseguiu, ele não pôde fazer nada. Aonde que ele estava? Era só de olho assim, ó. Talvez até torcendo, quebra um osso. Eu só preciso de um osso quebrado, porque se um osso dele for quebrado, a palavra é quebrada. Mas deixa eu te falar uma coisa, ninguém pode com o poder e autoridade da palavra do Senhor, que está liberada sobre a tua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer nessa noite, eu te farei um vencedor, eu venci o mundo, e você também vencerá. Permaneça na minha presença, debaixo da obediência da minha palavra, debaixo da autoridade da minha palavra, que você sentará comigo no meu trono. Sabe o que é isso? É promessa de quem não falha. Mas pastor, eu ando tão desanimado, tão desanimada. Por quê? Que a pastora Gia olhou torto para mim. Mas eu estou tão ferido, tão chateado. E por quê? Você sabe por quê? Isso está te trazendo desânimo? Está te trazendo desânimo? Isso é prova para você? Isso é aflição para você? Olha para dentro de você. Será se talvez você não está se elevando um pouco como Uzias? Cuidado. A Bíblia vai dizer assim, seja manso, como eu sou. Sabe o que Jesus está dizendo? Seja exemplo como eu sou. Jesus recebeu na sua casa, Jesus foi convidado para a casa de um fariseu. E ali ele perdoou uma pecadora. E isso indignou o povo. Por quê? Porque estava com o ego elevado, pela sua posição. E não isso que Deus quer de mim e de você. Eu, Adevaldo, com a missão que eu recebi, eu tenho que olhar para todos da mesma forma. Talvez eu tenha até, fugiu a palavra. Afinidade, obrigado. Talvez eu tenha até afinidade com um e com o outro, talvez um pouco maior, mas o amor é o mesmo. O respeito é o mesmo. O ouvir tem que ser o mesmo. Pastor, eu acho que o Senhor não me ouve, me procure. Que talvez seja um motivo que você possa ter fechado. Mas lembre que eu tenho 24 horas e eu preciso cuidar de uma família também. Porque isso é a primeira coisa que o outro esquece. Pastor, eu preciso ser atendido. Eu estou em atendimento. Não, mas tem que ser agora. Subdeus. Por que eu deixaria de priorizar uma situação para priorizar outra? Eu confio no meu Deus, não vai morrer. E se morrer? Não seria eu que iria evitar. Não tenho essa autonomia. Não tenho esse poder. Eu costumo falar, mas o pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vou dar minha vida por você? Eu tenho que cuidar. Jesus, quem deveria dar e deu, já fez isso.
Tu acha que a minha vida vale mais do que a vida do sumo sacerdote, do nosso grande pastor Jesus Cristo? Não te coloca no teu lugar, senão o Senhor vai ao teu encontro. Tem situações, amados, que em vez do pastor repreender, agora as asinhas estão tão grande que está repreendendo o pastor, repreendendo a autoridade, repreendendo o sacerdote. Cuidado, viu? Lembra de Uzias. Quem sou eu? Ninguém. E o que eu tenho? O que Deus me deu, o quê? Sacerdócio. Isso precisa ser respeitado. Alguns já têm conhecimento disso, que eu falei em uma reunião lá na Vila Make, na Plene Cristo. Na primeira reunião que foi feita, nós éramos apenas diáconos. Eu e a pastora Carla, diáconos. E o apóstolo nos coloca para dirigir uma igreja. E na primeira reunião, naquela reunião tinha presbítero, tinha evangelista, tinha missionário. Shirlinha estava aqui presente, não sei se ela estava na época. Eu perguntei, qual é a unção que vocês acham que eu tenho? Se vai assumir a igreja, é pastor. Pastor, é claro. Não, eu sou diácono e diaconisa Carla. Mas o exercício pastoral, esse eu vou exercer. Por quê? Porque foi Deus que colocou. Sabe o que acontece? Não importa a posição. É como você recebe a autoridade e coloca ela em prática. Não é autoritarismo, é Olha a autoridade. O rei, você poderia dar licença e se retirar do templo, que o senhor não pode fazer isso? Não foi isso. Saia. Saia do templo. É aquele que desobedece. Irmãos, eu estou falando de palavra, amém? Eu não estou usando a palavra para fazer uso de talvez uma falta de autoridade que eu tenha, não, tá? E eu não tenho. Foi Deus quem colocou. Eu só uso essa autoridade. E quando eu uso, eu sei que eu não agrada. Eu sei que não agrada. Mas o amor tem que permanecer. Eu tenho que aprender a lidar com bico, com cara feia. Eu tenho que aprender a lidar com rejeição, ócio do ofício, não posso nem reclamar. Por quê? Porque tem um objetivo. Qual? O objetivo é santificação. O rei transgrediu uma lei. E quando o sacerdote diz para ele, saia, ele estava dizendo, vá se santificar, porque o que você fizeste não trará honra para Deus. Sabe o que aconteceu? Deus não deu tempo dele se arrepender. O Senhor olhou e falou, eu levantei vocês como autoridade sobre eles, então sobre o rei eu coloco lepra para ele entender quem é vocês, para mim. O que os sacerdotes usaram? Só autoridade. Só a autoridade. Na guerra de Davi com Saul ali, se não me falha a memória, ele mandou matar 80 sacerdotes. 82. Deus permitiu? Permitiu. Por que não aconteceu com o rei Uzias? A vontade soberana é dele. Saul não estava na vontade de Deus. Deus poderia matar Saul? Sim. Só que Deus tinha um propósito lá atrás. De levantar um que a nação acreditaria. Quem? Davi. Se Deus matasse, Davi seria rei porque ele já tinha sido ungido. Mas ele não teria vencido. E o vencer aqui é obedecer a palavra de... Sabe o que Davi fez? Ele teve a oportunidade de matar Saul.
Mas o que Uzias não teve em queimar incenso, que ele não devia, Davi teve em não matar Saul e simplesmente cortar a orla da sua veste. Sabe o que é isso? Temor. Quem sou eu para tirar a vida de ungido? Sabe onde estava o ego de Davi aqui? Em lugar nenhum. Agora segura. Sabe por que o ego de Davi não estava em lugar nenhum? Porque o próprio Deus estava tratando Davi. Forjando Davi. Para ter um reinado de excelência. Teve os seus problemas? Teve. Mas Davi teve um reinado abençoado por Deus. Quer ser abençoado por Deus? Coloque o temor acima de todas as coisas. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor. Aleluias. Antes de orar por você, eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que talvez estava afastado. Ou alguém que nunca confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém no nosso meio? A oportunidade que o Senhor te concede de você sentar com Ele e ser um vencedor. Tem alguém no nosso meio? Não tem? Curva sua cabeça, Pai. Conforme a Tua palavra, Senhor, eu te peço, para que o Senhor venha estender as Tuas mãos nesse culto da família, e abençoar o Teu servo e a Tua serva, Senhor. Que o Senhor venha tirar toda a exaltação de nós, e que venhamos ser exaltados por Ti, Jesus, e não por nós mesmos. Que o Senhor venha abençoar a nossa família, famílias, abençoar a nossa semana, Deus, que venha ser uma semana próspera, aonde todos os nossos trabalhos, Senhor, Ele venha render frutos, ó Pai, onde todas as decisões que nós precisamos tomar, Senhor, nesta semana, Pai, venha ser debaixo da Tua palavra e debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Eu te peço, abençoa a Tua igreja e leva debaixo da Tua graça, em nome de Jesus, e você aplaude ao Senhor.